Olá, pessoal! Na aula passada, a gente falou sobre o modelo que é gerado pela modelagem de distribuição de nicho correlativa e sobre a validação desse modelo. Nessa aula, a gente vai tratar melhor sobre a projeção do modelo no espaço e no tempo. Como a gente falou nas aulas passadas, a correlação entre as variáveis ambientais, que podem ser elas climáticas, topográficas, e as informações bióticas de registro de ocorrência e registro de pseudo-ausência, elas podem ser correlacionadas e projetadas no espaço. Além de ser projetada no espaço geográfico, pode também ser projetada no tempo. Aqui, por exemplo, a gente tem informações que são projetadas no espaço atual e aqui projetada para o futuro, uma previsão da distribuição de regiões adequadas para a ocorrência dessa espécie no futuro, aqui mais ou menos em 2070. E é muito comum a gente observar nos trabalhos o mapa da diferença do presente e do futuro, onde a gente vê a mudança, onde são as áreas que mudou mais, que perdeu ou ganhou mais regiões adequadas para a espécie. Essa ideia da gente projetar um modelo para uma região ou um tempo em que a gente não observou a espécie é a ideia de extrapolação. Aqui a gente tem dois tempos, tanto o presente quanto o futuro. Nessa região A, nesse círculo A, seria a região onde a espécie foi observada no presente. Essa região com pontinhos seriam as condições climáticas no futuro, onde a espécie pode ocorrer, e a região tracejada, que seria aqui essa região abaixo, dentro do B, seriam as condições climáticas no futuro, onde a espécie deve estar ausente. E toda essa região aqui, em cinza, seriam as condições onde o modelo ele não foi calibrado, ele não foi validado. Então, seriam as regiões de extrapolação. A gente não testou o modelo nessas regiões. Então, são regiões que podem apresentar um grau de incerteza maior na previsibilidade do modelo. Aqui nessa imagem à esquerda, a gente tem o espaço ambiental gerado pelo modelo, de onde seriam condições, combinações climáticas de variáveis climáticas ou variáveis ambientais favoráveis para essa espécie de sapo. E daqui desse centro do nicho até regiões periféricas, essa adequabilidade ela vai diminuindo. Mais uma vez, essa informação contida no espaço ambiental pode ser projetada para o espaço geográfico. Porém, digamos que essa espécie ela só ocorra nessa região aqui abaixo, que seria essa região aqui. Logo, toda essa região que a gente colocou acima seria uma região de extrapolação, onde a gente estima que seriam regiões mais ou menos adequadas para a ocorrência da espécie, mas a espécie, na verdade, ela não ocorre ali. Isso porque pode ter alguma barreira geográfica aqui que impeça que a espécie ocorra aqui. A gente está lidando, então, nessa região com um nicho realizado, com a área ocupada. Essas regiões são regiões adequadas, mas a área que a gente está lidando aqui seria a área ocupada. Então, a gente tem algumas combinações de variáveis ambientais favoráveis disponíveis, e não todas essas combinações estão disponíveis para a espécie. Isso a gente chama de área de extensão de ocorrência. E o que seria essa área de extensão de ocorrência? Que é uma área, inclusive, bastante usada nos trabalhos da IUCN para estimar risco de extinção e ameaça das espécies. A extensão de ocorrência é definida como a área contida dentro do menor limite contínuo que possa ser traçado para englobar todos os pontos conhecidos, inferidos ou projetados da presença atual de um táxon, excluindo os casos de errantes ou visitantes. A extensão de ocorrência é medida a partir de um mínimo polígono convexo, ou MPC, no qual nenhum ângulo interno seja maior do que 180 graus e que contenha todos os pontos de ocorrência da espécie. Então, seria essa região aqui que a gente colocou abaixo, em que esses pontos seriam todos os pontos de coordenadas geográficas que a gente encontrou na literatura ou que a gente mediu em campo, e a gente traça esse mínimo polígono convexo. Porém, a gente sabe que existe ambientes em que a espécie ela pode não ocorrer. Então, por isso que a área ocupada ela estava aqui entre aspas, porque na verdade toda essa área ela é adequada para a espécie, mas não necessariamente ela ocorre.
Por quê? Porque, por exemplo, pode ter alguma região aqui de áreas urbanas, ou uma região em que a espécie ela simplesmente não consegue alcançar devido capacidade de dispersão ou interações bióticas. Então, a gente deve aplicar, se a gente quer realmente estimar a região ocupada pela espécie, a gente deve também, além de projetar o nicho no espaço geográfico, a gente deve filtrar considerando as preferências da espécie. Essa espécie, por exemplo, não ocorre em regiões urbanas, então a gente deve remover todas as regiões urbanas. Essa espécie não ocorre quando existe a presença de uma outra espécie. E essa outra espécie ocorre, por exemplo, aqui na Tasmânia. Então vamos remover diversas regiões aqui da Tasmânia que a gente sabe que vai ter um grau de competição muito grande. E aí a gente define agora o que seria uma área de ocupação. A área de ocupação seria a área ou a soma das áreas ocupadas por um táxon no interior da sua extensão de ocorrência. Essa medida reflete o fato de que um táxon geralmente não ocorre em toda a sua extensão de ocorrência, a qual pode conter porções de hábitats inadequados ou desocupados simplesmente. E por que eu estou falando de tudo isso? Por que eu estou falando desses filtros ambientais, do que seria essa projeção no espaço, o espaço que a espécie realmente ocorre, o espaço que seria adequado ou não? Porque a gente está estimando o nicho. E a depender da ferramenta que a gente utilize, a depender das variáveis que a gente escolha, a gente está estimando nichos diferentes. A gente pode estar estimando o nicho fundamental ou o nicho ocupado pela espécie, a área de ocupação. A gente usa a expressão modelagem de nicho ecológico, ENM, quando a gente foca em estimar as preferências ambientais da espécie para diferentes condições no espaço e no tempo. Nessa situação, a gente com certeza vai usar a extrapolação. Já quando a gente utiliza o termo modelagem de distribuição de espécie ou SDM, a gente está focando em caracterizar a distribuição geográfica da espécie sem transferir para outras condições no espaço e no tempo. Nessa situação, a gente vai predizer a distribuição com maior acurácia, porque a gente vai incorporar elementos como, por exemplo, capacidade de dispersão e potencial de colonização. E a gente não vai estimar para o futuro, por exemplo, a gente vai estimar para o presente. É importante que a gente entenda o que é que a gente está estimando. Qual é o tipo de nicho, ou qual é o nicho que a gente está medindo, se é o nicho realizado, se é o nicho fundamental ou o nicho existente. E a depender do que a gente queira medir, a gente vai utilizar uma metodologia diferente. Ou a modelagem de nicho ecológico, ou a modelagem de distribuição de espécie, ou mesmo não a correlativa, mas a gente pode usar, por exemplo, a mecanicista ou a híbrida. Depende da sua pergunta, depende do que você quer, depende de quais dimensões do nicho você vai escolher. Se você vai escolher as dimensões do nicho grineliano, ou seja, as variáveis ambientais, que também pode ser chamadas de sinopoéticas, a gente vai estar estimando algo entre o nicho existente e o nicho realizado. Lembrando mais uma vez que o nicho é espécie específico. Então, você pode falar, eu quero entender quais são as áreas adequadas para a espécie na Bahia, porque eu vou fazer um trabalho, selecionar áreas prioritárias para conservação, unidades de conservação na Bahia. Então, eu posso fazer esse modelo apenas para a região da Bahia? Não, porque você está querendo saber quais são as áreas favoráveis para a espécie, porque pode ser que a unidade de conservação ela não seja adequada no futuro, onde vai ter mudança climática e determinadas regiões vão ter condições desfavoráveis. Então, você não quer colocar a unidade de conservação nessa região. O que acontece? Digamos que aqui a gente tem o nicho fundamental, com todas as condições climáticas ambientais favoráveis, só que nem todas essas condições dentro do nicho fundamental existem na atualidade. As condições que existem são essas condições aqui em vermelho. Porém, as condições favoráveis para a espécie são essas condições em azul, tanto climaticamente favoráveis como bioticamente favoráveis, como acessíveis para a espécie. Digamos que a espécie ela ocorra em toda essa região aqui em amarelo. Então, toda essa região aqui apresenta combinações das variáveis escolhidas que são favoráveis para a ocorrência dessa espécie. Quando eu digo que eu quero selecionar só a região da Bahia, eu estou selecionando só essas combinações aqui, desse centro, dessa região em verde. Ou eu posso falar, não, eu quero estimar as regiões de bioma.
Não é delimitação política, mas sim uma região de bioma, faria mais sentido. Ainda assim, não faz, porque a espécie, ela não sabe que essa linha aqui é a linha da Bahia, que a partir daqui a gente precisa fazer um tipo de ação, de gestão, e nessa outra região a gente tem uma outra gestão, um outro plano de ação que a gente tem que fazer, ou mesmo para biomas diferentes. Ela não sabe que traçando essa linha é um novo bioma, pode ser que ela ocorra nessas áreas de transições. Então, o que a gente está dizendo quando a gente seleciona só uma região, que é uma região de divisão política, por exemplo? Que apenas essas combinações das variáveis ambientais são favoráveis e combinações externas a ela não são favoráveis. Então, digamos que no futuro, que a gente queira prever como vai ser a distribuição dessa espécie, na Bahia ocorre uma combinação que seria essa combinação aqui. Só que a gente disse a priori que essa combinação ela não é adequada para a espécie, e sim apenas essas combinações que estão dentro dessa região em verde. Logo, a gente vai ter um erro de previsão no futuro, porque toda vez que o modelo encontrar essa combinação, o modelo vai dizer, não, essa combinação, na verdade, é uma combinação desfavorável para a espécie. Então, são áreas de baixa adequabilidade. Por isso que, repito, o nicho ele é espécie específico. Não deve estimar o nicho de uma população, porque isso não faz sentido conceitualmente. A não ser que essa seja de fato a pergunta do seu trabalho. Esse trabalho aqui, por exemplo, está interessado em ver se há uma diversificação do nicho da espécie que ocorre em ambientes em biomas diferentes. A mesma espécie ela tem populações na Amazônia e populações na Mata Atlântica. Então esse trabalho ele gerou um modelo de nicho ecológico para essa população e um modelo de nicho ecológico para essa população e viu que realmente há uma diferenciação muito grande, porém, para essa espécie, por mais que as populações estejam separadas geograficamente, o nicho continua muito próximo. Então, essa é a pergunta do trabalho e ele vai discutir em cima disso. Esse outro trabalho, por exemplo, a discussão é outra. A ideia é que espécies que são próximas filogeneticamente apresentam um nicho fundamental muito parecido. Então, o que esse trabalho faz? Pega as registros de ocorrência, tanto de uma espécie quanto da sua espécie irmã, e junta todos e diz que esse aqui seria o nicho fundamental dessa espécie em azul ou dessa espécie em vermelho, por exemplo. E aqui projeta no espaço geográfico o que seria o nicho fundamental de uma única espécie, mas que na verdade é de duas espécies irmãs. Nessa segunda imagem seria apenas para uma espécie, para a espécie em azul, e na terceira imagem a espécie em vermelho, né, que seria o nicho realizado de ambas as espécies, previsto pela modelagem correlativa, e aqui o nicho fundamental, prevista também pela modelagem correlativa, mas incorporando as duas espécies. Mais uma vez, essa é a pergunta do trabalho e a discussão gira em torno disso, e não em indicar áreas para conservação da espécie considerando uma estimativa errada de nicho. Então é isso, gente. Agora vocês já têm toda a teoria da modelagem de nicho e agora a mão na massa. Vamos trabalhar isso nas aulas práticas, discutindo tanto a teoria quanto a praticidade da ferramenta.